Olá, seja bem-vindo! Bom dia, seja bem-vindo também. Isso aí, olha, tá começando o Portal da Conversa. Ó, a gente está aqui só para te receber. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Muito obrigado por você estar aqui e falar que a gente está aqui. Sua melhor alternativa também no YouTube, né, Iona? Isso mesmo. Todo sábado a gente está ao vivo na Rádio Alternativa e depois vai para você no YouTube com colunas e podcast. Isso aí, por falar nisso, o que a gente vai fazer agora? Agora o que você vai fazer? É só você assistir as colunas e o podcast que estão aqui especialmente para você. Lembrando o seguinte, ajuda nós. Comenta, curte, se inscreve, compartilha, tá bom? A sua opinião é muito importante. Então, ó, fica ligado aí. Mas os pets são responsáveis definitivamente pela formação de habilidades socioemocionais das crianças. Olha. Então, por exemplo, quando um pet falece, né, ele morre, e a criança passa por aquele sofrimento, é um sofrimento de luto, que é um sofrimento que forma, que desenvolve aquela criança em habilidades socioemocionais associadas à perda, por exemplo. Né? Algumas crianças têm momentos de solidão muito grandes e elas precisam de falar sem ser julgadas. Sim. E o pet exerce exatamente essa função. Porque a criança exerce um papel de conversar com o seu petzinho e o pet não julga, não responde. Né? Então a criança exerce essa atividade de falar e ela se abre para novos limites, ela perde um pouco da timidez quando ela interage com o pet dessa forma. Verdade. Então realmente ajuda a formar habilidades socioemocionais. E o bichinho também, ele interage com a criança de uma maneira tão generosa, olha no fundo do olho da criança. Às vezes a criança está triste e chora, ele vai, lambe o rostinho da criança, tipo assim, eu tô aqui, meu amigo, eu tô aqui, meu amigo. Olha, o meu, Rodrigo, eu falei, eu lembrei, desculpa. O meu, nosso pequenininho lá, o Luke, quando eu tô muito triste, parece que ele adivinha. Pergunta, ele vem, aí, porque ele não é muito de ficar subindo na gente, beijando a gente, não. Eu não sei qual que é o perfil dele psicológico. Não sei. Sim. Mas aí ele sobe no meu colo, já fez isso várias vezes. Toda, assim, sabe que a cabeça meio cheia e tal? Aí vem e começa a me lamber, bacana pra caramba. Gostoso, mano. Perfeito. E aí, Ricardo, o pet tem um papel importantíssimo. Inclusive, você falando isso, na identificação das emoções da gente, e ele completa a gente no sentido de uma necessidade quando a gente tem não só emocional, afetiva de imediato, mas também em relação à solidão. A presença de um pet combate a solidão de quem vive sozinho. Verdade. É interessantíssimo isso, sabe? É uma estratégia interessante essa partilha da nossa vida, né? Ao longo da vida aí com pets, porque ela promove isso. Agora, por exemplo, você falou do seu pet aí, hoje eu não tenho pet. Eu tive até um tempo atrás. Você já teve? Tive. A Jolie. E hoje eu não tenho mais, mas hoje eu moro com a minha mãe, que é idosa. Então a gente tem que pensar nisso também. Na época ela também teve? Ela já teve tudo. Mas assim, hoje ela é idosa e a locomoção dela dentro de casa é mais cuidadosa. Então um pet, tipo um cachorrinho, por exemplo, demanda um certo cuidado, né? Então um idoso em casa, com a casa escura, à noite às vezes, é um perigo, né, de tropeçar, de machucar. Tanto para o animalzinho quanto para aquele idoso. Não é mesmo, se liga, pessoal, família que tem pet e que tem um idoso, a gente precisa ter cuidado com os dois, principalmente na vida noturna, no transitar dentro de casa, é bem lembrado. Sim. Porque a mobilidade fica mais restrita e um pode atrapalhar a mobilidade do outro ali, né, Rodrigo? E isso eu percebi lá na minha casa, porque um dia eu comentei com a minha mãe, falei assim, mãe, tô querendo arrumar um cachorrinho aqui pra gente. Era alguém que estava dando um cachorrinho para adoção, e eu me identifiquei e falei, eu quero. Aí eu comentei com ela, a sorte que eu falei com ela, né? Antes, a gente comunica muito lá em casa. Ela falou, não faça isso não, eu tenho medo de tropeçar nele e cair, se você trouxer. Então, a hora que ela demonstrou essa fragilidade, eu né, fui capaz de ter simpatia e nem toquei mais no assunto. Mas nem sempre o idoso fala, né? Principalmente se é um pet que está ajudando uma criança, que está em companhia de uma criança. E então, se ele vive na casa que ele tem neto, por exemplo, e o neto vai ser contemplado como presente do pet, ele não vai falar, ela não vai falar. Não fala, em geral não fala. Vou tirar essa alegria do meu netinho, da minha netinha, exatamente. Aí pode se tornar um risco depois para o idoso, né? Agora, claro, vocês vão conversar com a pessoa que adestra e tudo, né? Tem mecanismos aí para as famílias terem o pet, né? Cuidarem de quem é mais idoso e ao mesmo tempo ter o pet. É só ter esses cuidados, né? Mas porque é bem lembrado. Por isso que eu falei no começo, o negócio não é só ter o pet. Né? O negócio não ser tutor de pet. O negócio é ter toda a estabilidade que envolve ter um pet em casa.
E uma coisa muito interessante também, que eu acho que é um dos pontos mais importantes, é que hoje existe o que a gente chama de terapia assistida por animais. Eu já ouvi Principalmente, isso, mas eu não entendi muito Sim. direito, não. Me explica aí, Rodrigo. Por exemplo, né, tem ecoterapia, por exemplo, que algumas crianças vão fazer a terapia em aras ou em locais onde tem criação de cavalos. Ah, tá. E aquele animal como um parceiro naquele momento terapêutico. Mas a terapia assistida com animais, a gente pode falar de pets que a gente tem em casa, e principalmente os cachorrinhos e os gatinhos, tem um papel importante para crianças que têm TDAH, que têm autismo e a depressão infantil. Então eles têm um papel terapêutico realmente importante e comprovado no tratamento dessas crianças, né? Como aquele elemento que está ao lado, como eu disse, né? Uma criança autista que às vezes precisa de um certo um momento de silêncio, que ela fica mais sozinha, ela busca às vezes estar sozinha. O pet é ali alguém que está do lado dessa criança, é um companheirinho mesmo, né? Naqueles momentos que ela está ali sozinha, que ela poderia ficar sozinha. Então realmente tem um papel terapêutico de fato nas crianças que têm algum tipo de E transtorno é mental. gostoso demais, na que a gente chega em casa, né? Pode ser, às vezes não tem ninguém em casa, não em casa, os meninos aí estão na rua. Aí você abre a porta de casa, pode estar cansado. Vem ele. O Ricardo parece que zera o nosso dia, Não né? é? Você pode ter tido um dia difícil, que a hora que entra em casa e É uma você encontra festa. com o pet, é uma festa. Verdade. Você pode sair de casa, sei lá, É. aí você vai lá na garagem, quando você volta, parece que tem um ano que ele não te viu. Exatamente. Fica Verdade. pulando com alegria, é Exatamente. gostoso demais. Né? Gostoso demais. Ai, Rodrigo, esse papo tinha que ser no podcast, porque nosso papo Mais já tá um, mais um. Porque é muito gostoso falar Vamos disso. cortar a conversa com o Rodrigo. Só com o Rodrigo, Ah, aí, ó. É gostoso falar disso, é gostoso lembrar que o pet, É. ele envolve tudo isso. A gente tem que cuidar deles, que eles nos dão muito amor, nos recebem com tanto carinho, e a gente tem que devolver esse carinho para eles com cuidado. E que a família que tem um pet, ela se transforma, ela consegue expandir o amor. Né? Então, assim, é gostoso. E não se culpe se a sua o família pet, também não tem, tá tudo bem também. Ele vira um membro familiar mesmo, de fato, né? É um membro familiar. É. Então ele é responsável por aquele vínculo que aquela família estabelece. Mas eu sou defensor de todos os pequenininhos, as pequeninas que estão ouvindo a gente. Pede pro seu pai agora, compra meu pet, o moço Ou falou na rádio. adota. O moço falou lá na rádio que tem que ter pet. Aí você, papai, mãe, compra o pet pro seu filho aí, né? Rodrigo, muitíssimo obrigada, tá? Que Deus abençoe seu final de semana. E as Amém. famílias que estão nos ouvindo, se você tem pet, saiba que você tem um anjinho animal dentro da sua casa e que ele também, igual o Rodrigo falou, ele Cuide compõe bem a família, dele. cuide dele, porque ele cuida bem de você. Isso é certo. Exatamente, é isso aí. Porque tem um livro antigo que fala o seguinte: o justo cuida dos seus animais, mas o coração daquela pessoa que é indiferente é cruel. Então, tem muita referência em relação a gente cuidar dos animais. Igual o Rodrigo falou, né? A gente tem que estar preparado para cuidar dos animais. Porque senão a pessoa... A gente vê muita gente destratando animal aí. E não tá E aí, certo. Rodrigo, eu vou dar uma inventada aqui. E provavelmente, você vai me corrigir, é lógico, talvez a pessoa ela desconta alguns problemas que ela tem interno nela num bichinho. Certamente. Né? Não só no bichinho, nas outras pessoas também. Mas como o bichinho ali às vezes é mais frágil, e a pessoa se Não julga pode superior, reagir, é mais fácil atacar o bichinho, né? Então tome muito cuidado, Rodrigo. Obrigado, Rodrigo. Obrigado Tem mais você. tempo aqui pra gente ficar batendo Obrigado a papo, vocês, é sabe? sempre bom estar aqui com vocês. Bom demais, muito Falar com as obrigado. pessoas. Tá? Obrigado.